Então, só a última questão aqui. Eu gostaria de entender, eu não vi na apresentação aqui, a questão da outorga onerosa, né, enquanto receitas do município. Secretário Bruno, o valor arrecadado com a venda de outorgas, ela estaria na planilha em qual local e qual que é a linha de evolução, né, dessas receitas e qual que é a meta também? Isso eu sei que é política urbana, mas... Isso, exatamente o que eu ia falar. Eu estou vendo quem da política urbana está participando conosco. Eu não tenho essas informações segregadas para apresentar aqui, né? Não é uma, como o senhor disse, né? Não é uma informação que a gente costuma trazer para essa audiência. E aí, queria ver se tem alguém da SMTU Eu estou na fazendo audiência. perguntas tópico, que são perguntas que refletem discussões importantes do macro da cidade, né? Então, a questão da outorga onerosa é justamente porque, no final, a gente está falando de habitação e a gente está falando aí que quanto mais recursos forem, obviamente, entrando e a cidade desenvolvendo, pode ser que abra frentes aí das questões de habitação. Ô, Bruno, se você me permite, a Cristina dá o Bel de novo, a gente tem dados aqui do que vem para o fundo de habitação, né? Assim, em 2023, o que entrou foi um valor ainda baixo, tá? Do que chega para o fundo. Vocês sabem que o outorga ele tem duas maneiras de ser apurado os investimentos. Uma parte vai para o fundo de centralidades, que aí quem acompanha mais a aplicação é a política urbana, e uma parte vem para o fundo de habitação, que esse a gente tem colocado no orçamento que tem de previsão, né? A previsão que o planejamento urbano nos passou para 2025, eu tenho esse número, se não me engano, é de 13 ou 14 milhões de reais de apuração. E hoje a gente tem um valor na conta que entrou no final de 23 para cá, de 2023 para 2024, que nós estamos usando, estamos aplicando na política de habitação, ô, vereador, não necessariamente só em produção de habitação, mas em qualquer programa da política de habitação, o recurso que cai no fundo de habitação, ele pode ser aplicado na política habitacional. Então, o valor inicial era baixo e ele tem sido está aumentando aos poucos, tá? Mas o recurso ele é controlado pela Fazenda, que cai no acompanhamento da política urbana e alimenta uma cota única de alienação de imóveis do município, que separa recurso que vai para o fundo de habitação e recurso que vai para o fundo de centralidade. Qual que é o valor que a senhora ia falando? Eu estou com um dado de 15 milhões hoje na conta do Fundo Municipal de Habitação, da conta de outorga para o fundo de habitação. Eu não tenho dado aqui da fundo centralizado. Tá, mas então aí agora a pergunta no financeiro. Esse dinheiro entra como receita do município aqui dentro do orçamento e depois ele é repassado ao fundo? Isso. Aí... O fundo é uma unidade orçamentária do orçamento, né? Então, mas para me entender, Bruno, onde que ele passa aqui? O fundo ele é uma unidade orçamentária, assim como uma secretaria, né? Ele é uma UO, que a gente chama, né? Unidade orçamentária. É classificado em outras receitas, tá? Aí depende da classificação, como a Cristina mencionou. Ele entra como outras receitas de correntes ou outras receitas correntes? E aí eu estou vendo com o Tesouro aqui se a gente consegue levantar ainda nessa audiência essa informação com o secretário Gilberto. Ele está tentando levantar aqui para apresentar para a gente. Ele está participando da audiência. Tá, e aí quando ele é repassado ao fundo, ele sai em despesas em qual local? No fundo de habitação? Aí tem o fundo de habitação e tem o fundo de centralidades. Nas duas coisas. Aí ele entra como outras despesas correntes? Na planilha aqui da apresentação? Deixa eu ver. Não, ele entra como investimento, Bruno. Aí vai ser capital. Capital, São despesas de capital destinadas à execução de investimento. Investimentos. Ele não pode ser aplicado em custeio. Ele é aplicado em investimento. Aí tem que ser despesa de capital. Dessa primeira... desculpa. Na primeira linha da despesa de capital. Tá, despesa de capital, mas na receita ele entra como outras receitas de capital também? Eu sei que é preciosismo técnico aqui, mas é porque quando eu vou avaliando os números, eu fico tentando enxergar por onde que está passando de fato esses fluxos.
outras receitas correntes. Porque a receita corrente pode pagar despesa de capital. Ah, tá. Gilberto, você conseguiu o valor, não? Ok, e aí, por fim, então, Bruno, essas planilhas... Perdão, seu Gilberto, eu te interrompi. Não, é que o Gilberto está tentando levantar o número, né? O valor que nós temos hoje no Fundo de Centralidades, para somar com o que a Cristina apresentou, mas ele ainda não teve ainda o retorno, tá? Se tiver, a gente apresenta. Tá, por fim, a última pergunta é a seguinte. Essas planilhas, resumo, que você apresenta para a gente aqui a cada quadrimestre, secretário Bruno, você tem ela explodida, tipo, em nível 3? Temos, inclusive, são dados públicos. Não, eu sei, porque na verdade é o seguinte, entre o que está escrito na apresentação e eu entrar no site agora e tentar remontar um relatório do último quadrimestre, não é tão trivial assim, a gente fica às vezes esbarrando com números que estão próximos, mas não são iguais, e aí você fica na dúvida onde você está, né? Então, eu gostaria de saber se tem como, nessas apresentações, por mais que no PowerPoint não apareça, se vocês têm como mandar a planilha com mais níveis. Que aí, por exemplo, essas perguntas mesmo de quais são os tributos considerados, a gente não precisa de fazer, a gente já começaria a enxergar explodido, né? IPVA, ITBI, o ICMS, né, que vem dentro da parte de transferências correntes. Enfim, é só para a gente ter mais informação do número que vocês consolidaram na apresentação. Eu sei que existe o sistema, mas às vezes na hora que você está conferindo, se não bate igualzinho, você pega e fica na dúvida. Como não é uma coisa que a gente trabalha nisso todos os dias, logicamente isso facilitaria a nossa vida. Se for possível, eu agradeço. Tá? A gente pode mandar como anexo à apresentação, né? Eu acho que se usar a apresentação vai... Não, na apresentação não adianta você complicar ela demais. Ela tem que ser, de fato, mais sintética. Mas eu estou falando assim, para na hora de estudar. A gente vai de anexo à apresentação e aí fica ótimo, tá? Fica o registro aqui, então. E a gente combina também, se precisar de ajustar, a gente vai combinando a formatação dela, tá bom? Ok, eu agradeço. Obrigado a todos.